Nós temos agora uma diferenciação, não é? Alguns produtores querem chuva para a conclusão das lavouras de soja, da formação, outros preferem sol para a colheita, que já começou. E por falar em lavouras, vamos conversar com Gilberto Bortolini, o agrônomo do escritório regional da Emater, com sede em Juí, que coordena essa área de lavouras, de colheita. A Emater Regional de Juí, que compreende 46 municípios aqui da nossa região. Agrônomo Gilberto Bortolini, bom, a safra de soja já começou, a colheita aqui em nossa região. É claro que agora com a chuva de ontem, o pessoal teve que parar um pouco com os serviços maquinários. Mas até o momento, como está o percentual da colheita, o rendimento, Gilberto? Nós tivemos já então o início da colheita da soja, algumas lavouras plantadas bem no início de ciclo precoce, aí já no final de fevereiro, início de março, e estas lavouras já colhidas vêm, né, assegurar aí aquilo que se já previa, se estava esperando para a região, uma produtividade muito boa na relação da soja. É claro que no desenvolvimento das culturas, sempre o produtor espera atingir, melhorar nas produtividades, e durante o desenvolvimento da cultura da soja até se observava potencial mais elevado, mas enfim, com o início das primeiras lavouras colhidas, então se teve uma boa produtividade. Engenheiro agrônomo Gilberto Bortolini, hoje quais são considerados os manejos, os procedimentos indispensáveis para uma boa produtividade numa lavoura de soja? Bem, nós iniciamos sempre na orientação dos produtores, principalmente observação do solo, manejo, conservação e boa adubação, que vai dar um resultado bem diferencial para a produtividade. Daí entramos então na escolha dos materiais. Cada produtor tem uma direção em que ele procura os materiais mais produtivos, resistentes. Essa é uma questão que o produtor acaba definindo. E após isto, nós temos na nossa região a grande preocupação, principalmente com os fatores climáticos, onde o produtor não pode interferir muito, mas também a questão de pragas e doenças. E este ano, podemos dizer assim, que os produtores fizeram um bom controle de doenças. Nós tivemos talvez um nível mais baixo de incidência de pragas. Então, nos aspectos tecnológicos, quer seja fertilização, adubação da lavoura, controle de pragas e doenças, foram os aspectos este ano que impactaram mais na produtividade das lavouras. Claro que com o apoio da equipe técnica, de empresas, da própria Emater, isso ajuda muito. Mas, agrônomo Gilberto Bortolini, os agricultores estão cada vez mais, digamos assim, especializados no controle dessas doenças e pragas? Isto. É claro que, na medida que vai se observando o que vem acontecendo nas lavouras, técnicos e produtores e até pesquisadores vão melhorando as orientações sobre isso. Nós podemos dizer que há 2, 3 anos atrás nós tínhamos uma incidência muito maior da principal doença da soja na nossa região, que é ainda a ferrugem. Então, hoje, este ano, por exemplo, se observa que nós temos a presença da doença, mas muito bem controlada, sem a nós utilizarmos novos produtos, ou seja, estamos trabalhando com os mesmos produtos, mas bem posicionados, bem aplicados na lavoura. Engenheiro agrônomo Gilberto Bortolini, ainda sobre produtividade, muitos salientam também ainda a importância da rotação de culturas em termos de lavoura de soja. Por exemplo, assim que se efetuar a colheita, quais culturas poderia pensar para uma rotação mais adequada para manter justamente um potencial de fertilidade bom do solo? Quando se pensa em rotação de culturas, se tem uma ideia sobre 2 aspectos. O primeiro é uma cultura que interrompa os ciclos que nós falamos anteriormente de pragas e doenças, e isso é muito benéfico para a cultura que será implantada logo a seguir. E o segundo é que, com o advento do plantio direto, nós precisamos de um aporte muito maior de palha sobre o solo e de raízes para segurar as condições físicas, químicas do solo, ou seja, a estruturação do solo. Então,
somente com soja e trigo, que são as duas maiores culturas da nossa região, observa-se que nós estamos diminuindo ou perdendo um pouquinho dessa estruturação do solo. Então, que práticas estão se difundindo, está se discutindo, o produtor experimenta, os técnicos orientam, né? Principalmente nós não deixar a lavoura sem cobertura, né? Seria como nós tivéssemos sempre cobertura verde. Plante, colha, plante e assim sucessivamente. Bom, da colheita da soja até a implantação de uma cultura economicamente viável para o inverno, nós temos um período muito longo, talvez aí até 3 meses. Então, técnicos, produtores, pesquisadores estão vendo o que nós podemos implantar agora que não impacte em muito custo para o produtor, não podemos comprometer o custo da sua lavoura, e que alguma cultura que quer seja para cobertura ou simplesmente para fazer uma reciclagem de nutrientes e aumentar a matéria orgânica do solo. A questão do inverno, pois se falarmos já na lavoura do inverno, agrônomo Gilberto, se fala em trigo, em nova redução de área? Bem, nós infelizmente nos últimos anos nós tivemos, além de alguns anos de clima desfavorável, um preço não compatível aí com os custos de produção da lavoura de trigo. E isso tem desestimulado os agricultores. Por outro lado, alguns agricultores ficam indecisos. O que eu vou fazer para suprir, né, a necessidade de cobertura do solo durante o inverno? Então, o produtor, e nem muitas vezes os técnicos conseguem, né, orientar muito bem os agricultores nesse sentido, entre a necessidade de nós fazermos uma cobertura do solo e a implantação, o rendimento, o retorno econômico. Então, o trigo na nossa região tem perdido espaço, já perdeu aí 20, 30, 40% da área em 2, 3 anos cultivados. As informações dos agricultores agora é uma indecisão, não sabem ainda bem, a tendência a reduzir a área, principalmente pelo retorno econômico dessa cultura nos últimos anos. Engenheiro agrônomo Gilberto Bortolini, da nossa Emater, e diante da iminência de redução de área do trigo aqui em nossa região, claro, há uma indecisão ainda por parte de muitos produtores, mas aqueles que já estão mais inclinados estão a optar por quais outras culturas que seriam alternativas? Nós temos, a nível de comercialização, na nossa região, poucas opções de outras culturas em relação ao trigo. Se nós falarmos de aveia branca, também dependemos da comercialização. Nós plantamos aí, talvez, 30% da área do trigo, né, com aveia branca, né, que é uma cultura que está se desenvolvendo. Ela por si não conseguiria substituir toda a área implantada com trigo por falta de comercialização. Não temos quem absorva, apesar de a nossa região ser uma das mais produtoras de aveia branca. Também a canola, né, que nós há muito tempo estamos trabalhando, a região de Juí, no tempo da Cotrigi de pesquisa, né, uma região que desenvolveu, trabalhou com essa cultura, também necessita de comércio, ou seja, quem adquira essa cultura. E assim nós temos, então, uma redução de oferta de outras culturas, restando, então, para o agricultor, muitas vezes, somente fazer uma cobertura de inverno para recuperação do solo. Ou seja, é difícil, né, de nós substituir agora o trigo por outra cultura na nossa região. Bom, falando sobre soja ainda, a colheita, nós temos o início. Qual é o percentual de produtividade que a Emater calcula nesse momento aqui na região, Gilberto? Bem, nós no início da implantação da lavoura aí da soja, estimávamos aí uma produtividade em torno de próximo a 60, entre 55 e 60 sacas por hectare. Sempre frisando que o ano passado nós tivemos uma das melhores, ou a melhor produtividade de soja que nós acompanhamos aqui na região e registramos, ultrapassando 60 sacas por hectare. No decorrer do desenvolvimento da soja, já se previa, ou se estimava, ou se esperava produtividades um pouco maiores.
Depois que nós vimos que as chuvas foram um pouco irregulares na nossa região, um pouquinho do potencial poderia ser comprometido. Mas agora, principalmente no final do ciclo, e as chuvas que vieram ontem e anteontem na nossa região, tem assegurado, né, uma boa produtividade. Então, resumindo, nós temos condições na nossa região, diferente das demais regiões do estado, principalmente a região sul, certo, de ter uma produtividade muito igual ao ano anterior ou até superior, ou seja, podemos ultrapassar a média aí de 60 sacas por hectare. Ok. Agradecemos ao Gilberto Bortolini, da Emater aqui de Ijuí.